A cidade de Guanambi recebe a visita de um dos grandes nomes do direito, Antônio José Avelãs Nunes, professor catedrático da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele participa das aulas do programa de mestrado da Faculdade Guanambi. Batemos um papo com ele, confira. Queria que o senhor falasse um pouquinho da trajetória do senhor na área do direito, desde lá de Portugal até chegar aqui no Brasil, especificamente aqui no curso de mestrado da Faculdade Guanambi. Bom, isto dava para um romance muito comprido, de modo que vou referir muito rapidamente. Eu concluí a minha licenciatura na Faculdade de Coimbra, fiz depois lá o mestrado, fiz o doutoramento, fiz a prova de agregação, todos os concursos para professor associado e professor catedrático. Nós temos uma carreira académica mais, digamos, complexa do que aqui no Brasil. Eu sou, portanto, licenciado em Direito, fiz a minha primeira pós-graduação em Direito Comercial, mas depois optei pelas Ciências Económicas, uma vez que na minha faculdade, desde 1836, que se faz a investigação e ensino de Ciências Económicas, embora seja uma faculdade de Direito. Nós entendemos que é essencial para a formação de um bom jurista que ele conheça o mínimo sobre as questões da economia. Naturalmente não para ser economista, nós não pretendemos formar economistas, mas pretendemos formar bons juristas. E entendemos que os bons juristas precisam de estudar economia, precisam de estudar história do direito, precisam de estudar filosofia do direito e, portanto, é essa a nossa tradição, sendo que desde 1836 que é assim. E a nossa Faculdade de Direito de Coimbra foi, sem dúvida, uma das pioneiras a introduzir, digamos, o ensino e a investigação das ciências económicas nas faculdades de Direito. E a partir daí, a minha tese de doutoramento foi feita sobre a economia brasileira, entre o período de 1930, com o Getúlio Vargas, até ao fim do consulado do Delfim Neto. A certa altura foi editada no Brasil com um prefácio do professor Celso Furtado. E, bom, durante 42 anos eu fui professor de Economia Política na Faculdade de Direito. A certa altura, de 1996 a 2000, eu fui diretor da minha faculdade e nessa qualidade promovi uma aproximação com a comunidade universitária brasileira. E creio que teve êxito essa minha iniciativa, com o apoio de todos os colegas da faculdade, porque muito rapidamente nós começámos a receber muitos alunos para fazer o mestrado, para fazer o doutoramento, de tal forma que até hoje, pelo menos metade dos nossos alunos de mestrado e doutoramento são estudantes brasileiros. E depois desenvolvemos cooperações de várias ordem, quer institucional, quer em termos de contactos pessoais. Muitos colegas da faculdade vêm aqui ao Brasil, outros colegas brasileiros vão lá para frequentar cursos, digamos, de aperfeiçoamento, cursos de pós-graduação que não concedem grau académico, e até hoje temos mantido esse contacto. Eu, pessoalmente, tenho, desde então, vindo regularmente ao Brasil, às vezes mais que uma vez por ano, para fazer seminários de doutoramento, para professar palestras, enfim, quer em universidades, quer a convite da OAB, nos vários congressos anuais da OAB, quer a convite de escolas de magistratura, de outras estruturas, e, bom, tenho percorrido o país, desde Manaus até Porto Alegre, tenho contactos, digamos, em vários lugares. Ainda agora vou sair daqui, vou para São Luís do Maranhão, onde há uma reunião do Compede, de que eu sou membro honorário e, portanto, convidaram-me para ir lá fazer uma palestra de encerramento. Do Compede vou para Belém do Pará e depois vou para Lisboa. A minha chegada aqui deveu-se ao facto de o coordenador da pós-graduação ter sido recebido por mim em Coimbra quando preparava o doutoramento, o professor Fábio de Oliveira, e ele convidou-me para eu oferecer o primeiro livro de uma coleção que é editada em parceria pela Faculdade de Guanambi e pela editora Lumaniores. E eu vim aqui a primeira vez para a apresentação desse livro, há cerca de um ano. Nessa altura, houve contactos para saber se eu estaria disponível para vir aqui reger um seminário no mestrado. E pronto, e foi isso que me trouxe aqui desta vez.
A gente acompanhou o lançamento daquele livro. Na época, o senhor falou sobre neoliberalismo, como que ele não é compatível com a democracia. Quais são os pontos do neoliberalismo que confrontam a democracia aí na visão do senhor? Bom, esse é o título do livro que foi editado portanto, seria um grande discurso, mas, digamos, o meu ponto de partida é este. O neoliberalismo, ao contrário do que por vezes se pensa, digamos, um sistema totalitário. É um sistema, digamos, é levar o Estado de classe até ao seu extremo. E, portanto, é toda uma ideologia que, digamos, procura inverter a correlação de forças em sentido favorável ao capital contra os trabalhadores, a partir de um fenómeno que se começou a verificar por meados dos anos 70, depois das chamadas crises do petróleo, em que se começou a registrar com muita clareza a tendência para a baixa da taxa média de lucro. E isso obrigou a definir todo um conjunto de políticas para baixar os salários, os direitos dos trabalhadores, atacar a contratação coletiva, atacar o movimento sindical, no sentido de recuperar margens de lucro para o capital produtivo, a par, digamos, da deslocalização da empresa, da desindustrialização em vários países, tudo sempre para tentar baixar o nível dos salários, como de resto tem acontecido. Isto tudo no quadro que ficou conhecido e é conhecido pelo consenso do Washington. Portanto, o neoliberalismo é, para mim, uma política. De resto, quando se fala de globalização, não é a globalização que está em causa, o que está em causa é a política neoliberal que informa estas políticas, digamos, à escala global, de tal forma que, digamos, um latino-americano, o argentino Raul Prebisch, que foi o primeiro presidente da CEPAL, já nos anos 50, foi capaz de prever que, e ele escreveu isso, o liberalismo só pode ser levado à prática mano militar, quer dizer, pela força das armas. E, digamos, a sementeira de ditaduras militares por todo o continente latino-americano deu-lhe inteira razão. Agora, digamos, os métodos são mais sofisticados, não temos ditaduras militares, mas temos outras formas de ditaduras, outras formas de violação, digamos, da regra de vida democrática, não apenas na América Latina, e se calhar o Brasil é um bom exemplo disso, mas mesmo na Europa. Digamos, nesse livro e em outros estudos que tenho publicado, eu baseio-me em estudos de autores ingleses e alemães, sobretudo alemães, em que eles provam exatamente que o neoliberalismo é incompatível com a democracia. E, portanto, estas políticas que estão a praticar um pouco por todo o mundo e muito concentradamente na Europa, estão a destruir a democracia, porque hoje, digamos, eu entendo que não é possível a democracia sem o Estado Social. Se não se garantirem os direitos fundamentais de todas as pessoas e dos trabalhadores no plano da sua liberdade de organização sindical, no plano da contratação coletiva, no direito à saúde, no direito à educação, no direito a um sistema público de segurança social, sem estas garantias não é possível a democracia nos tempos atuais. E, portanto, como o neoliberalismo aposta, digamos, na morte do Estado Social, e o Milton Friedman escreveu isso com toda a clareza, eu entendo que essa é, exatamente, como muitos outros autores, uma ideologia que é inimiga da democracia. No caso, o senhor, o direito, né? O direito tem as suas vertentes que são universais, mas em cada país existem suas leis. Como que o senhor, como professor, consegue adaptar a ciência do direito em cada país, como no Brasil, por exemplo, que tem leis diferentes de Portugal? Bom, eu não sou professor de Direito, eu sou jurista, mas não sou professor de Direito, nunca fui advogado, nunca quis advogar, podia advogar, mas nunca quis, e, portanto, digamos, eu não trato propriamente com as leis, eu procuro ajudar, estudando os fenómenos económicos, a perceber porque é que as leis são estas e não são outras, porque é que se muda neste sentido e não se muda no outro. Portanto, essa é a minha preocupação, o objeto da minha investigação, digamos. Eu não sou nenhum magistrado, não sou um teórico do direito, não sou um advogado, então eu não lido com esses problemas de como é que se aplica. Agora, por mais que sejam diferentes os sistemas jurídicos, há valores, digamos, do direito que são valores universais e que, quando se trata então de direito público, digamos, do direito referente aos direitos fundamentais, à organização do Estado, digamos, em todos os países,
digamos, não há grande diferença quanto a saber o que é uma Constituição democrática, o que é uma Constituição que não é democrática, como é que se defendem os direitos fundamentais e como é que se não respeita os direitos fundamentais. Portanto, isso não levanta grandes problemas. Depois está bem, se realmente a legislação trabalhista não é igual aqui ou ali, como é que é? Não, isso é diferença, mas bom, o jurista tem uma preparação para, lendo as leis de cada país, perceber mais ou menos do que é que se trata, e se tem dúvidas vai consultar a literatura, vai consultar os autores e digamos, como especialista, digamos, o direito não é uma linguagem universal como a matemática ou a informática, mas, digamos, as ideias passam e isso é entendível, não há problemas aí.